TV, eu sou um candidato, estou sendo entrevistado, eu tenho que saber qual é que é o hashtag daquele programa de TV e nos posts durante a minha aparição eu usar aquele hashtag, porque as pessoas que vão estar acompanhando essa hashtag vão estar falando sobre o que elas estão vendo, ou seja, estão falando sobre mim. É um desafio, são 140 caracteres, usem encurtadores quando forem referenciar um link e usem uma ou duas hashtags, sendo precisos, né, na hashtag que é mais relevante para aquele assunto que está sendo tratado. Certo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecemos pela sua exposição, pela retirada das dúvidas. Em nome da equipe do Congresso, entrego um mimo. Obrigado. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado. Nós agradecemos as participações de Alexandre Stumpf e doutora Larissa Martins neste terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Na sequência das atividades, nós teremos agora o desenvolvimento do tema a inelegibilidade por rejeição de contas a partir das alterações promovidas pela Lei de Ficha Limpa. E convidamos para compor o palco a nossa palestrante, doutora Gabriela Hollenberg, e o nosso mediador dos trabalhos, o advogado doutor Caetano Cuervo Lopumo. Doutora Gabriela Hollenberg é sócia do escritório Gabriela Hollenberg Advocacia, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Pós-graduada em Direito Eleitoral pelo Instituto Luiz Flávio Gomes, fundadora e secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e secretária-geral da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB Gestão 2013-2016. Conselheira da OAB do Distrito Federal e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Distrito Federal Gestão 2013-2016. De imediato, nós passamos a palavra ao Dr. Caetano Cuervo Lopumo para a condução dos trabalhos desta atividade. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer ao Dr. Décio pelo convite. É uma honra, Décio, especialmente participar deste painel, aqui junto com a Gabriela, advogada atuante em Brasília, militante junto ao TSE, com experiência em eleições presidenciais, e agora com uma função que eu considero de alta relevância, que é de ajudar a OAB a construir um direito eleitoral melhor, né? A Gabriela é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e é um local onde há bastante espaço para debate e para ajudar a qualificar a legislação. Bom, o nosso tema para agora, inelegibilidade por rejeição de contas a partir das alterações promovidas pela Lei da Ficha Limpa. Eu diria, e acho que a maioria dos senhores vai concordar comigo, que é um dos temas mais palpitantes para a eleição de 2016. Embora a Lei da Ficha Limpa tenha alterado a linha G em 2010, essa é a segunda eleição municipal que trata do assunto. E há evolução na jurisprudência, há um debate doutrinário muito forte, e especialmente para os advogados gaúchos, né, o tema é palpitante, porque envolve, nós temos mais de 500 prefeitos no estado, e o tema vai ser um dos temas foco da eleição de 2016. É o tema do momento. Então, Gabriela, eu tenho certeza que estamos todos muito ansiosos para te ouvir, e eu não vou tomar o teu tempo mais e te passo a palavra. Bem, bom dia. Eu vou falar de pé, acho que fica mais fácil de vocês me verem. Primeiro, gostaria de agradecer muitíssimo o convite que me foi feito pelo Dr. Décio. Esse evento é um evento consolidado, nunca tive a oportunidade antes de estar aqui, por isso é um grande prazer estar aqui. E queria aqui, então, agradecer a todos vocês pela presença e pela honra de estar aqui hoje. Bem, o tema da linha G realmente é um dos temas mais palpitantes na eleição municipal. Na verdade, ele tem um impacto diferente numa eleição geral, como foi a eleição, por exemplo, de 2014, do que tem numa eleição municipal. Porque a gente tem uma discussão muito problemática, no sentido de
mudanças de jurisprudência em relação ao tema. E a lei da ficha limpa trouxe algumas questões que problematizaram ainda mais a questão, porque, na verdade, ela ampliou, de certa forma, não ampliou os requisitos, mas ela trouxe alguns requisitos que envolvem uma análise mais subjetiva, como, por exemplo, a necessidade de um ato doloso de improbidade administrativa para implicar numa inelegibilidade da linha G. E, para começar, para vocês, vou tentar trazer o tema de forma um pouco mais didática, mas não é um tema fácil. Para que vocês tenham em mente a incidência da inelegibilidade da linha G, eu costumo dizer que nós temos que ter os 4 Is. Quais seriam esses 4 Is? Primeiro, a irrecorribilidade da decisão do órgão competente. Segundo, a inexistência de provimento jurisdicional ou administrativo, suspendendo os efeitos da decisão que rejeitou as contas. Terceiro, a irregularidade tem que ser insanável. E quarto, nós temos a improbidade administrativa, que tem que ser configurada por meio de ato doloso. Então, são 4 requisitos, mas dentro de cada requisito desse, a gente verifica que vai ter aí uma série de nuances. E são dessas nuances que eu quero tratar. Vai ser inviável esgotar o tema, porque o tema é muito amplo. A gente poderia fazer um evento aqui só sobre a linha G, e ainda assim a gente não esgotaria o tema, porque cada um desses requisitos realmente é cheio de particularidades. E aí eu começo pela questão do órgão competente. A gente tem um sistema de controle dos atos do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. E esses atos, eles são controlados a partir do auxílio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, como nós sabemos, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo no exame das contas do Poder Executivo. E não só das contas, mas também dos atos, os atos de gestão do Poder Executivo. E aí é que começa a celeuma quando nós estamos falando de uma eleição municipal. Porque quando a gente está falando de presidência da República, que é o modelo constitucional estabelecido no artigo 71 e que deve ser seguido pelos municípios, a gente verifica que o Tribunal de Contas da União dá um parecer opinativo e envia essas contas para o Congresso Nacional, que tem que se pronunciar sobre elas. E aí começa uma discussão interessante em relação, mais aí no âmbito federal, que a gente está vendo hoje em relação às contas presidenciais da presidente Dilma Rousseff, porque, pela primeira vez, a gente vê o Tribunal de Contas da União dando um parecer pela rejeição das contas. E aí nós vimos, finalmente, as luzes jogadas sobre essa questão da competência para julgamento das contas, e não só isso, da ausência de um prazo de análise por parte do Poder Legislativo. E como isso é prejudicial. Nós temos mais de 15 contas presidenciais que ainda não foram julgadas pelo Congresso Nacional. O que evidencia que esse controle ele está absolutamente escanteado, como se não fosse importante, quando, na verdade, esse controle por parte do Poder Legislativo ele é essencial, é uma das funções mais importantes do nosso Poder Legislativo. E há, inclusive, algumas questões interessantes de como não havia, na prática, essa análise das contas por parte do Poder Legislativo. Inclusive, há uma série de discrepâncias no sentido de que não se sabe, em termos de procedimento, qual é a solução que será dada se, por exemplo, a Câmara entende que as contas devem realmente permanecer rejeitadas, mas o Senado entende de forma diferente. Por quê? Porque, na verdade, a Constituição não estabelece o procedimento que o Congresso Nacional deve adotar. E, na verdade, não há um procedimento muito estabelecido por parte do Congresso Nacional. Então, há quem defenda que o exame dessas contas tem que ser numa sessão única, né, do Congresso Nacional, que seria, inclusive, eu acho que o mais adequado. E há também quem defenda que não, que tem que passar pelas duas casas, porque, na verdade, você tem uma distribuição feita por um procedimento criado, no sentido de que primeiro, se a Câmara recebe a distribuição de um parecer, na próxima é o Senado, isso é feito de forma alternada. Mas aí vocês vejam como isso pode gerar uma série de dificuldades no caso do Senado e da Câmara terem posições divergentes. Isso para a eleição presidencial. Inclusive, recentemente foi proposta uma PEC bem pertinente, no meu entendimento, que prevê a criação de um prazo para exame dessas contas, que essas contas têm que ser examinadas, no máximo, até o final da legislatura seguinte, sob pena de trancamento da pauta da Casa Legislativa, que eu acho absolutamente pertinente.
Mas, em relação à prestação de contas municipal, nós temos aí uma maior dificuldade. Por quê? Quando a gente fala da eleição presidencial, a gente verifica que a nossa presidente, ela, até pela estrutura de um Estado como a União, ela não é ordenadora de despesas. Mas, quando a gente vai para o prefeito municipal, principalmente nos pequenos municípios, a gente sabe que o prefeito pode ser tanto executor geral do orçamento, como, claro, todo chefe de governo, todo chefe do executivo como também pode ser ordenador de despesas em algumas situações específicas, simplesmente porque não delegou para os seus secretários. Isso é possível de acontecer. E aí vem toda a celeuma que nós vemos a cada eleição sobre a discussão da competência para julgamento das contas anuais e contas de gestão. Em relação às contas anuais, que são as contas que tratam da execução do orçamento de forma global, ou seja, a análise se foi respeitado o percentual mínimo de recursos aplicados na educação, na saúde, se foi respeitado o limite percentual da lei de responsabilidade fiscal, enfim, se esses limites que são globais do orçamento foram respeitados, isso é analisado na prestação de contas anual, que tem um parecer prévio do Tribunal de Contas e é encaminhado posteriormente esse parecer prévio para a Câmara Municipal para análise. No entanto, em relação à prestação de contas de atos de gestão, há uma corrente que defende que, na verdade, o que vai ser relevante nessa questão não é a natureza do cargo que está ocupado, mas a natureza do ato que foi praticado. Então, em relação às contas, a gente tem sempre que identificar, primeiro, a natureza da verba, para se identificar qual é o órgão competente. Então, por exemplo, verbas da União, nós temos a prestação de contas, sempre a competência vai ser do TCU, verbas estaduais e municipais do Tribunal de Contas Estadual, e, no caso de haver Tribunal de Contas Municipal, verbas municipais no Tribunal de Contas Municipal, que, no caso, vai examinar de todos os municípios. Não há um Tribunal de Contas Municipal para cada município. Bem, que é também uma discussão interessante, porque a gente tem, por exemplo, os fundos. Como a gente tinha antes o Fundef, hoje nós temos o Fundeb, que estabelece o percentual mínimo de aplicação de recursos por aluno, e que a União só entra com recurso se não houver alcançado esse percentual mínimo, esse piso mínimo por aluno. Então, muitas vezes, as contas do Fundef ou do Fundeb, elas poderiam ou não ser analisadas pelo TCU, porque depende se há ou não a complementação da União. E aí, então, surge uma dúvida sobre qual seria a competência para exame dessas contas. Além disso, a gente tem essa discussão justamente da natureza do ato, ou seja, do ato de ser conta de governo ou de gestão, ou a natureza do cargo de ser conta prestada pelo chefe do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu casos concretos e também ações diretas de inconstitucionalidade em precedentes mais antigos, e se pronunciou no sentido de que o que importa, no caso de contas prestadas pelo prefeito, na verdade, ou pelo governador, enfim, pelo chefe do Poder Executivo, o que importa é a natureza do cargo. Sendo ele chefe do Poder Executivo, o que vai se aplicar sempre vai ser o artigo 71, inciso 1 da Constituição, que estabelece que a competência vai ser sempre do Poder Legislativo para dar a última palavra, ou seja, a manifestação do Tribunal de Contas vai ser meramente opinativa. No entanto, essa corrente que defende que, quando o chefe do Poder Executivo ele pratica ato de gestão e esse ato de gestão é examinado pelo Tribunal de Contas, cresceu essa corrente no sentido de que, nesse caso, a competência vai ser do Tribunal de Contas para examinar, aplicando aí o artigo 71, inciso 2 da Constituição. E essa corrente ganhou tanta força que, na lei da ficha limpa, a gente teve uma alteração substancial na parte final da linha G, dizendo dessa incidência do artigo 71, inciso 2, inclusive para os mandatários. E aí é que a discussão ficou mais complexa. Por quê? A gente teve, na eleição de 2018,
e desde a eleição, enfim, há muito tempo o tribunal, desde 2008, enfim, o tribunal vinha aplicando de forma tranquila que a competência para julgamento das contas de prefeito era sempre da Câmara Municipal, mas na última eleição de 2012, o TSE revisitou a questão e, por um julgamento de 4-3, mudou a jurisprudência para dizer que, quando o prefeito pratica ato de gestão, a competência vai ser do Tribunal de Contas. Bem, o argumento do tribunal foi, o Supremo decidiu que a Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa, é constitucional, logo, eu tenho que me vincular ao pronunciamento do Supremo para dizer que a competência é realmente do Tribunal de Contas. E eu, com todo respeito, não concordo com a decisão do TSE, até porque a gente, para aqueles que já se debruçaram sobre o acórdão da Lei da Ficha Limpa, a gente verifica que o tribunal não se aprofundou de forma específica sobre os requisitos de cada uma das alíneas. Ele fez exames em blocos e cada voto foi proferido num formato absolutamente distinto. Alguns ministros analisaram de forma muito específica cada linha, como, por exemplo, o ministro Toffoli e o ministro Gilmar, que, inclusive, em relação à linha G, faziam referência no sentido de que essa parte não deveria ser considerada para fins de competência, e outros ministros fizeram uma análise mais genérica, como, por exemplo, o voto condutor do ministro Fux, que foi no sentido de que a lei é totalmente constitucional, mas também não se debruçou de forma específica sobre os requisitos da linha G. Por que eu entendo que a decisão do Supremo, nesse caso, não se aplica? Porque eu entendo que a lei complementar não pode revogar a Constituição. E, na minha opinião, a competência está definida no artigo 71, inciso 1, tal como o próprio Supremo já havia se manifestado anteriormente em outros processos. Então, não posso eu, por meio de uma lei complementar posterior, entender que se mudou toda a sistemática de análise de contas de chefe do Poder Executivo. Então, essa é uma das questões que a gente tem, que são fundamentais para essa eleição municipal, porque ela foi decidida na eleição de 2014, houve essa alteração da jurisprudência, e, na verdade, o impacto real a gente só vai perceber nessa eleição municipal. Porque eu não tenho em números, mas eu tenho certeza plena de que nós temos muitos prefeitos, e aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho a menor dúvida de que teremos muitos prefeitos que têm contas de gestão analisadas pelo Tribunal de Contas e rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E, na verdade, como havia, e ainda há, uma dúvida sobre essa questão, porque, na verdade, muito embora o TSE tenha se pronunciado sobre ela, a gente tem um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, para que o Supremo finalmente defina essa questão, mas o que a gente percebe é que a pauta do Supremo é uma pauta muito delicada, né? Então, a gente já teve um outro RE com repercussão geral reconhecida, que foi o 597.362, e simplesmente porque o mandato acabou, porque o Supremo não entendeu essa questão tão relevante para ser incluída na pauta, passou o mandato, acabou o mandato, eles tiveram agora que o recurso perdeu o objeto, substituíram, então, por um novo recurso, e eu tenho, para mim, quase certeza plena, pelo que a gente observa todos os dias, do andamento do Supremo Tribunal Federal, e até pela conjuntura que a gente percebe, que está sendo chamado sempre a se manifestar sobre questões muito relevantes, por conta do cenário atual que a gente vive, presidencial. Então, acho que, mais uma vez, essa questão vai passar sem ser decidida pelo Supremo, o que vai trazer uma insegurança jurídica enorme para essa eleição. Porque vai ser uma eleição em que não se terá uma uniformidade na interpretação muito bem definida pelo TSE. Porque a gente tem uma eleição que a gente tinha 90 dias de eleição e hoje teremos 45, o que significa que os processos não chegarão ao tribunal a tempo de serem julgados antes da eleição. Serão raros os processos que conseguirão ter uma tramitação célere a tempo de chegar ao tribunal para serem julgados antes da eleição. O que vai acontecer é que teremos 27 tribunais regionais decidindo sobre essa questão, cada um da sua forma, o que vai trazer uma grave insegurança jurídica para nós. Essa questão da competência, ela é interessante também, porque, na verdade, a gente tem uma questão sobre qual é o nível de possibilidade de interferência ou de interpretação da justiça eleitoral em relação aos pronunciamentos dos órgãos de contas. Porque, se vocês acompanharem bem, a gente tem uma série de jurisprudências do TSE que diz o seguinte:
a gente não pode analisar o acerto ou o desacerto do pronunciamento do Tribunal de Contas. Bem, vamos lá. Se a gente não pode analisar o acerto ou o desacerto, significa a gente, por conta dessa questão da diferença, dessa falta de definição concreta sobre a competência para julgamento das contas, e pelo fato de a gente não ter uma hierarquia entre tribunais de contas, porque a gente tem o Tribunal de Contas da União, que analisa verbas da União, e não tem nenhuma ascendência por parte do TCU para os tribunais de contas estaduais, significa o seguinte: cada Tribunal de Contas estadual é um mundo. E é um mundo por quê? Porque tem uma lei que regulamenta de forma diversa, tem um regimento interno que regulamenta de forma diversa, o que significa que, muitas vezes, as contas de gestão e as contas anuais são apresentadas, por exemplo, no mesmo processo, e com isso geram um mesmo pronunciamento, e com isso, de repente, são denominadas parecer e depois são encaminhadas à Câmara Municipal, ou fazem, sim, essa distinção de conta de gestão e conta de governo, e ainda assim são enviadas para a Câmara Municipal, porque o tribunal entende que emite parecer prévio, porque segue a jurisprudência do Supremo, pelo menos a última jurisprudência do Supremo sobre a questão da competência, seja porque, de repente, interpreta de forma diversa, entende que é, sim, competente e nomeia o pronunciamento como acórdão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tribunal, a partir do entendimento de que a competência é realmente do Tribunal de Contas, ele, na análise da inelegibilidade, tem entendido que um parecer pode ser tido como acórdão pela Justiça Eleitoral. E isso não é entrar na competência do Tribunal de Contas? Porque se o próprio Tribunal de Contas, quando se pronuncia, entende, eu não sou competente, aqui eu estou meramente opinando, pode o TSE dizer, não, é sim competente. Tanto é competente que eu vou, inclusive, aplicar aqui a inelegibilidade. Ou o contrário. Ou, pior ainda, o Tribunal de Contas deu parecer, as contas foram analisadas pela Câmara Municipal, inclusive foram aprovadas. Pode a Justiça Eleitoral dizer, olha, eu não vou considerar esse pronunciamento da Câmara, porque eu entendo que o Tribunal de Contas é que era o órgão competente. A gente não está tendo aí uma invasão de competência? A gente não está tendo aí um desequilíbrio, inclusive, entre os papéis que são definidos na Constituição de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário? Pode o judiciário invalidar o ato do poder legislativo sem estar sendo provocado especificamente para isso? A Justiça Eleitoral tem essa competência? Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Eu acredito que não. E pode o tribunal dizer que não vai analisar o acerto ou desacerto dos acórdãos, dos pronunciamentos ou dos pareceres do Tribunal de Contas e dizer que um parecer é acórdão ou que um acórdão é um parecer? A gente teve vários casos interessantes na eleição de 2014, depois dessa mudança de jurisprudência. E eu, particularmente, tive a oportunidade de atuar em um da Bahia. O TCM da Bahia tem um regramento totalmente diferente dos demais. E aí, o que aconteceu na prática? Alguns ministros pegavam aquele pronunciamento e diziam, não, eu não posso transmudar um parecer em acórdão. Eu tenho aqui elementos que são tanto de conta de gestão quanto de conta de governo, eu não tenho como entender que isso aqui é um parecer, ou que é um acórdão, e até porque teve um pronunciamento da Câmara. Então, eu tenho que dar prevalência para o pronunciamento último, que foi da Câmara. Aí vinha, isso o ministro, por exemplo, Henrique Neves, aí vinha a ministra Maria Tereza e entendia. Isso tudo monocraticamente. Ah, não, eu estou analisando aqui, são 3 contas. Essas 2 contas aqui foram aprovadas pela Câmara, não tenho que me pronunciar sobre elas. Mas esse parecer aqui é acórdão, porque aqui teve também uma auditoria no meio desse processo. Tenho aqui, está analisando, sim, a execução orçamentária global, mas tem aqui elementos específicos de gestão. Então, esse pronunciamento aqui, ele é complexo, ele tem 2 partes, uma parte de gestão e uma parte de governo. Logo, na parte de gestão, eu entendo que esse pronunciamento é definitivo e eu aplico a inelegibilidade. Veja bem, os 3 pronunciamentos eram idênticos, porque
a forma adotada pelo TCM era a mesma. Mas quando eu tinha pronunciamento da Câmara, eu não vou analisar sobre isso. Mas se eu não tenho pronunciamento da Câmara, ainda que eu tenha a definição pelo TCM que aquilo é um parecer, não me importa. Isso é um acórdão, porque eu entendo que é acórdão, porque tem ali elementos que são de acórdão. Enfim, pode a Justiça Eleitoral fazer isso mesmo? Eu tenho muitas dúvidas. Repito, tenho muitas dúvidas. Bem, essa é a questão principal, eu entendo, que vai gerar discussão nessa eleição, mas não é a única. Nós temos também a questão sobre a definição se essa decisão é ou não é definitiva. A gente tem, com isso, porque a gente, no trâmite dentro do Tribunal de Contas, a gente tem os recursos que são previstos pelo próprio regimento interno, e aí, normalmente, o próprio regimento interno estabelece que o primeiro pronunciamento lhe dá direito a entrar com um recurso de reconsideração, que tem um efeito suspensivo já previsto em lei, normalmente, assim como o embargo de declaração, que também, dessa primeira decisão, teria aí um efeito suspensivo, mas temos também a figura, pelo menos a grande maioria dos tribunais de contas tem uma previsão específica do recurso de revisão, que tem natureza de ação rescisória. E, em relação a esse recurso, o tribunal tinha o seguinte posicionamento. Ele vinha, enfim, desde que a Lei Complementar 104/90 veio ao mundo jurídico, o tribunal interpretava que você poderia entrar com recurso de revisão, mas você só conseguiria suspender a sua inelegibilidade se você tivesse efeito suspensivo expresso, concedido por parte do Tribunal de Contas. No entanto, em 2008, o tribunal mudou sua jurisprudência para dizer, não, eu não aceito pronunciamento administrativo que conceda liminar em recurso de revisão. Eu só aceito se for um pronunciamento do Poder Judiciário. E, com isso, mudou a jurisprudência. Isso foi em 2008, no caso de Londrina. Esse entendimento veio prevalecendo e, novamente, agora, na eleição de 2014, o Tribunal